Você se olha no espelho logo pela manhã e a imagem que vê reflete um cansaço que parece não ter fim. A pele do rosto está fina, quase transparente, com aquela sensação de que repuxa a cada movimento. As marcas do travesseiro, que antes sumiam em minutos, agora parecem demorar uma eternidade para desaparecer, como se tivessem sido gravadas ali. Você investe em cremes caros, sérums que prometem milagres, mas o resultado é sempre um alívio superficial, que não dura. No fundo, um pensamento silencioso e resignado toma conta. Deve ser apenas a idade, a perda de colágeno. Não há mais o que fazer. Essa sensação de que a vitalidade da sua pele está escapando por entre os dedos, apesar de todos os seus esforços, é uma frustração que eu conheço muito bem, não apenas por estudar o assunto, mas por ouvir relatos idênticos todos os dias. Mas e se eu te dissesse que essa fragilidade, essa aparência de papel amassado ao acordar, pode estar sendo intensificada por um hábito matinal extremamente comum, que você repete há décadas e considera completamente inofensivo? Ao longo dos meus anos acompanhando a saúde de mulheres que, como você, já passaram dos 60, percebi um padrão claro que conecta essa queixa específica a um ritual que a maioria de nós pratica sem sequer pensar. E o mais importante, isso não é um descuido seu, nem uma falha pessoal. É a consequência de uma pequena falta de sintonia entre um hábito antigo e a nova realidade do seu corpo, que agora funciona com um manual de instruções um pouco diferente. O que seu corpo tolerava com facilidade aos 40, hoje ele processa de uma maneira que exige um pouco mais da nossa atenção e sabedoria. Neste vídeo, nós vamos desvendar exatamente isso. Não vou te apresentar mais um creme milagroso ou um procedimento estético complexo. Pelo contrário, vou te mostrar o mecanismo por trás dessa pele que acorda cansada e qual é o erro invisível que muitas de nós cometemos, todos os dias, acreditando ser algo normal ou até mesmo saudável. Vamos entender por que, justamente agora, depois de tantos anos, esse gesto matinal passou a ter um impacto tão visível na densidade e na hidratação da sua pele. A verdade é que o seu corpo ainda tem uma capacidade incrível de se regenerar, mas para isso, precisamos parar de, sem querer, colocar pequenos obstáculos no caminho dele logo nas primeiras horas do dia, que são as mais cruciais para a reparação celular. Nossa jornada hoje será muito clara. Primeiro, vamos entender como a sua pele é construída por dentro, usando uma analogia simples que vai fazer tudo fazer sentido. Depois, vou revelar qual é a combinação e o momento exato desse hábito matinal que pode estar dificultando a absorção da matéria-prima essencial para manter sua pele firme e preenchida. E, o mais importante, vou te apresentar um ajuste simples, prático e imediato, que não exige que você abandone o que gosta, mas sim que reorganize a ordem dos fatores para trabalhar a favor da sua biologia. Você vai perceber que a solução não está em adicionar mais um produto à sua prateleira, mas em fazer uma pequena mudança de inteligência com o seu corpo, devolvendo a ele o que ele precisa, na hora certa. Antes de mergulharmos nessa explicação, que eu garanto que vai mudar a forma como você enxerga a sua rotina matinal, eu gostaria de te fazer um convite. Se você já se sentiu exatamente assim, com a pele pedindo socorro logo ao acordar, e se busca entender seu corpo de uma forma mais profunda e gentil, aproveite para se inscrever aqui no canal e curtir este vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. E me conte nos comentários, essa sensação de pele fina e que demora a acordar é algo que te incomoda? Ler a sua experiência é muito importante para mim. Agora, prepare-se, pois vamos juntas entender o que realmente acontece com a sua pele enquanto você toma aquele seu primeiro e tão amado cafezinho do dia. Para entendermos o que acontece de verdade com a sua pele, eu quero que você a imagine não como uma simples camada de tecido, mas como uma parede de tijolos, uma construção complexa e viva. Todos os dias, essa parede precisa de manutenção. Ela precisa de tijolos novos para substituir os que se desgastam e de cimento fresco para manter tudo unido, firme e forte. Essa estrutura é o que dá à sua pele a densidade, a firmeza e a capacidade de se manter lisa e preenchida.
Quando essa parede está bem construída e bem cuidada, ela tem uma aparência saudável, um viço natural e é resistente às agressões do dia a dia. Qualquer marca ou amassado que surja nela, como as marcas do travesseiro, é rapidamente reparado, pois a estrutura interna está íntegra e funcional. O problema que você percebe pela manhã não é um defeito na pintura, mas sim um sinal de que a própria estrutura dessa parede pode estar enfraquecida. Os tijolos dessa nossa parede são as proteínas, como o famoso colágeno e a elastina, que formam a rede de sustentação. O cimento que une tudo isso e preenche os espaços é composto por diversas substâncias, incluindo minerais essenciais e ácido hialurônico, que retêm a umidade. Para que essa construção se mantenha sólida, o seu corpo precisa de um fornecimento constante dessa matéria-prima, que vem exclusivamente da sua alimentação. Não adianta passar o melhor reboco por fora, na forma de cremes, se por dentro a parede não está recebendo os tijolos e o cimento de que precisa para se reconstruir. É um processo que acontece de dentro para fora. A vitalidade da sua pele é um reflexo direto da qualidade e da disponibilidade desses blocos de construção internos, que são transportados pela sua circulação sanguínea até as camadas mais profundas da derme, onde a mágica da renovação realmente acontece. E para que esses tijolos e esse cimento cheguem até o local da obra, ou seja, até as células da sua pele, precisamos de um sistema de transporte eficiente. Esse sistema é a sua hidratação. A água não serve apenas para matar a sede. Ela é o veículo que carrega os nutrientes através da corrente sanguínea e os entrega onde são necessários. Uma pele bem hidratada é uma pele que está recebendo um fluxo constante de materiais de construção. Quando o corpo está em um estado de desidratação, mesmo que leve, esse transporte fica mais lento e menos eficiente. É como se os caminhões que levam os tijolos para a obra ficassem parados no trânsito. O resultado é uma construção que não avança, uma pele que não consegue se reparar adequadamente durante a noite e que, pela manhã, acorda com a aparência de quem não teve os recursos necessários para se revitalizar. Agora, o que muda de forma crucial depois dos 60 anos? A eficiência de todo esse sistema. A nossa capacidade de absorver os nutrientes dos alimentos diminui um pouco, e a nossa habilidade de reter água no corpo também se torna menos eficaz. É como se a equipe de construção ficasse um pouco menor e os caminhões de transporte um pouco mais lentos. Isso não significa que o corpo parou de funcionar, de forma alguma. Ele apenas se tornou mais sensível a qualquer interferência. Um hábito que aos 40 anos não tinha um impacto visível, agora pode ser o suficiente para desequilibrar essa delicada logística de reparo e construção. O seu corpo continua com a mesma planta baixa, o mesmo projeto de construção, mas ele precisa de um pouco mais de cuidado e inteligência da nossa parte para garantir que a obra continue acontecendo da melhor forma possível, todos os dias. E é exatamente neste cenário, de um sistema que já opera com uma eficiência mais delicada, que entra o nosso amado cafezinho matinal. Para a maioria de nós, ele é o primeiro gesto do dia, o ritual que nos desperta. E não há nada de errado com o café em si, ele tem seus benefícios. O problema não está na bebida, mas sim na forma como a introduzimos em nosso corpo logo ao acordar. Pense nele como um visitante inesperado que chega ao canteiro de obras bem na hora em que os caminhões de material estão prestes a descarregar. Dependendo de como esse visitante se comporta, ele pode, sem querer, atrapalhar todo o processo de construção que deveria estar a todo vapor naquele momento, especialmente após o jejum noturno, quando o corpo está mais ávido por receber nutrientes para começar o dia. O que acontece, em termos simples, é o seguinte: o café é rico em substâncias chamadas taninos. Quando você toma o café de estômago vazio ou junto com uma refeição que deveria fornecer os tijolos para sua pele, esses taninos agem como uma espécie de cola. Eles podem se ligar a minerais importantes, como o ferro e o zinco, que são fundamentais para a produção de colágeno e para a saúde da pele, dificultando a sua absorção pelo intestino. Na nossa analogia, é como se esse visitante inesperado passasse uma cola nos tijolos antes que eles pudessem ser usados na parede. Eles estão ali, disponíveis na sua refeição,
mas o seu corpo não consegue pegá-los e utilizá-los de forma eficiente. O resultado é um desperdício de matéria-prima valiosa, que acaba sendo eliminada sem cumprir sua função estrutural. Além dessa interferência na absorção dos materiais, temos o segundo efeito, que é bem conhecido. A cafeína é um diurético. Isso significa que ela estimula os rins a produzirem mais urina, fazendo com que você perca mais líquido. Quando isso acontece logo no início do dia, antes mesmo de você repor a água que perdeu durante a noite de sono, você cria um balanço hídrico negativo. Voltando à nossa analogia, é como se o visitante, além de atrapalhar o descarregamento dos tijolos, ainda abrisse uma torneira e desviasse parte da água que seria usada para fazer o cimento. Você começa o dia não apenas com dificuldade para absorver os nutrientes, mas também em um estado de leve desidratação, comprometendo aquele sistema de transporte essencial que falamos. Então, o que temos é uma tempestade perfeita acontecendo silenciosamente todas as manhãs. De um lado, um mecanismo que dificulta a chegada dos tijolos e do cimento para sua pele. Do outro, um mecanismo que reduz a quantidade de água disponível para o transporte e para a própria hidratação da estrutura. A consequência direta é essa que você vê no espelho, uma pele que acorda com a aparência de papel amassado, que demora a recuperar o viço, porque ela literalmente não recebeu os recursos internos de que precisava para se reparar durante a noite. Ela está com sede e faminta por matéria-prima. Mas o erro que leva a isso é muito sutil, e é exatamente sobre ele, sobre essa combinação específica que fazemos sem perceber, que vamos falar agora. O erro invisível, aquele que sabota silenciosamente a vitalidade da sua pele, não está na xícara de café em si, mas na combinação fatal de 3 fatores. O momento em que você o toma, o que o seu estômago contém naquele instante e o que você deixa de fazer antes do primeiro gole. O hábito de iniciar o dia com o café, antes de qualquer outra coisa, especialmente antes de repor a hidratação do corpo com água, é o que cria o cenário perfeito para o enfraquecimento da sua pele. Ele parece tão inofensivo, um ritual de conforto que nos acompanha há uma vida inteira. É o cheiro que nos acorda, a bebida que nos dá o primeiro impulso. Mas para a biologia do seu corpo, que após os 60 anos se tornou mais sensível e precisa, esse gesto se transformou em um pedido para que a construção daquela nossa parede comece o dia com o pé esquerdo, com menos cimento e com os tijolos sendo mal aproveitados. E por que esse hábito parece tão normal e até benéfico? Porque por décadas ele realmente não nos trouxe consequências visíveis. Nosso corpo era mais resiliente, nosso sistema de absorção mais potente, nossa capacidade de reter líquidos era maior. O café era apenas um estímulo. Hoje, no entanto, a realidade é outra. Ao introduzir o café em um sistema que passou horas em jejum e em um estado natural de desidratação noturna, você está, sem perceber, dando 2 ordens conflitantes ao seu corpo. A primeira é para ele começar a trabalhar, a despertar. A segunda, através dos taninos e do efeito diurético, é para dificultar a absorção de minerais essenciais e para eliminar ainda mais líquido precioso. É como pedir a um operário que construa uma parede, mas ao mesmo tempo esconder suas ferramentas e diminuir seu suprimento de água. Ele até tenta, mas o resultado final será uma estrutura frágil e instável. A primeira consequência disso é imediata. Você a sente e a vê todas as manhãs. Aquela sensação de pele que repuxa, que parece um número menor para o seu rosto, é o sinal mais claro de desidratação interna. As marcas do travesseiro que insistem em permanecer por horas são a prova de que a estrutura da pele, a nossa parede, não teve a capacidade de se recuperar e de se preencher durante a noite. Ela perdeu a sua resiliência, sua capacidade de voltar ao lugar. Você então recorre a cremes mais densos, buscando um alívio externo para um problema que, na verdade, começou por dentro. É um ciclo frustrante. Você tenta corrigir na superfície um desequilíbrio que foi criado pela sua primeira ação do dia, muito antes de você sequer pensar na sua rotina de cuidados com a pele. O problema se agrava ainda mais quando olhamos para o que geralmente acompanha esse primeiro café. Na maioria das vezes, é um carboidrato simples, como um pão branco, uma torrada ou uma bolacha.
E aqui está o segundo ato desse erro invisível. Você não apenas dificulta a absorção de nutrientes com o café, como também oferece ao seu corpo uma refeição que é pobre, justamente na matéria-prima que ele mais precisa para a reconstrução da pele: proteínas e gorduras de boa qualidade. Em vez de entregar um carregamento de tijolos e cimento de primeira linha, você entrega um material de baixa qualidade, que não oferece sustentação. Assim, a combinação do café com uma refeição inadequada cria o ambiente perfeito para a má absorção e para a carência nutricional, logo nas horas mais críticas do dia. Com o passar do tempo, o impacto deixa de ser apenas imediato e se torna cumulativo. Dia após dia, ao repetir esse mesmo ritual, você contribui para uma degradação lenta e gradual da barreira de proteção da sua pele e da sua matriz de colágeno. Pense nisso como uma parede, que todos os dias sofre uma pequena erosão. Um dia não faz diferença, mas após meses e anos, a estrutura inteira começa a se tornar mais fina, mais frágil. É isso que acelera o afinamento da pele e o surgimento daquelas rugas finas, que não são necessariamente de expressão, mas sim de uma desidratação crônica e de uma falta de densidade estrutural. O que você percebe como um sinal acelerado do envelhecimento pode, em grande parte, ser o resultado de um hábito matinal que vem minando os recursos da sua pele por muito tempo. Essa fragilidade estrutural também afeta a função mais importante da sua pele, a de ser uma barreira protetora. Uma pele que está cronicamente desidratada e mal nutrida por dentro se torna mais sensível, mais reativa a agressores externos, como o sol, a poluição e até mesmo os produtos que você usa. Ela perde parte da sua capacidade de se defender e de se regenerar. Você pode notar que sua pele fica vermelha com mais facilidade, que ela se irrita com produtos que antes tolerava bem, ou que demora mais para cicatrizar de um pequeno arranhão. Isso não é apenas uma questão de aparência. É um sinal de que a funcionalidade da sua principal linha de defesa contra o mundo exterior está comprometida, e esse ciclo começou com aquele simples e inocente cafezinho matinal. O resultado final de todo esse processo é a imagem que tanto te incomoda no espelho. A perda do viço natural, aquele brilho saudável que vem de uma pele bem hidratada e nutrida por dentro, dá lugar a uma aparência opaca, cansada. A pele parece ter perdido a sua luz própria. Essa percepção de um envelhecimento mais acentuado, de parecer mais velha do que você realmente se sente, é o ponto culminante de todas essas pequenas agressões diárias. É a soma do efeito imediato da desidratação com o efeito cumulativo da má absorção de nutrientes e do enfraquecimento da barreira cutânea. A boa notícia é que, uma vez que entendemos a causa raiz, ganhamos o poder de interromper esse ciclo. Eu sei que ouvir tudo isso pode parecer um pouco desanimador, especialmente por se tratar de um hábito tão querido. Mas eu quero que você veja essa revelação não como uma crítica, e sim como a chave que abre uma nova porta. O objetivo aqui não é, de forma alguma, demonizar o café ou te pedir para abrir mão de algo que te dá prazer. A beleza da biologia do nosso corpo é que ela não exige perfeição, mas sim inteligência e sintonia. A solução para reverter esse quadro é surpreendentemente simples e não envolve sacrifícios, mas sim um pequeno e poderoso ajuste na ordem dos fatores. Agora que entendemos o problema, o próximo passo é descobrir como reorganizar a sua manhã para que o seu café passe de um potencial sabotador a um aliado, trabalhando a favor e não contra a vitalidade da sua pele. A solução, como eu prometi, não está em abandonar o seu café, mas em honrar a nova necessidade do seu corpo com um ajuste de inteligência e de tempo. O primeiro passo, e talvez o mais poderoso de todos, acontece antes mesmo de você pensar em ligar a cafeteira. Ao acordar, antes de qualquer outra coisa, o seu gesto de maior cuidado com a sua pele será beber 1 ou, idealmente, 2 copos de água em temperatura ambiente. Pense nisso como a primeira gentileza do dia. Você passou horas em jejum e em um processo natural de desidratação. Essa água inicial não apenas repõe o que foi perdido,
mas ela age como um sinal para o seu corpo, despertando suavemente o seu sistema digestivo e preparando todo o terreno para receber e absorver os nutrientes que virão a seguir. É como regar uma planta com a terra seca antes de colocar o adubo. Você garante que tudo será distribuído de forma muito mais eficiente. Este simples ato redefine o ponto de partida do seu dia, trocando um balanço hídrico negativo por um positivo e dando à sua pele a hidratação que ela desesperadamente precisa para começar o processo de reparo. Com o corpo agora devidamente hidratado, o próximo passo é fornecer a matéria-prima de alta qualidade para a construção da nossa parede. Isso significa que a sua primeira refeição do dia deve ser focada em fornecer os tijolos e o cimento que a sua pele precisa. Em vez de começar com um carboidrato simples e de rápida absorção, priorize fontes de proteína e gorduras boas. Isso pode ser algo tão simples como ovos mexidos, que são uma fonte incrível de colágeno e aminoácidos, um pouco de abacate, rico em gorduras que ajudam a manter a barreira da pele saudável, ou um iogurte natural integral com algumas nozes. Ao fazer isso, você está entregando ao seu corpo um carregamento de nutrientes estruturais no momento em que ele está mais receptivo para absorvê-los. Você está, de fato, construindo a sua pele de dentro para fora, garantindo que o canteiro de obras tenha todo o material necessário para um dia de trabalho produtivo, muito antes de qualquer interferência externa. E agora, finalmente, chegamos ao momento do seu amado cafezinho. A regra de ouro é simples: o café vem por último. Após ter se hidratado com água e ter feito uma refeição nutritiva, a sugestão é que você espere um pequeno intervalo, algo em torno de 20 a 30 minutos, antes de tomar o seu café. Por que essa pausa? Porque ela dá ao seu sistema digestivo uma janela de oportunidade crucial para iniciar o processo de absorção daqueles minerais e nutrientes valiosos que você acabou de consumir, sem a interferência dos taninos do café. Ao separar os momentos, você permite que cada elemento cumpra a sua função da melhor forma possível. A água hidrata, a comida nutre e o café, agora, entra como o estímulo prazeroso que ele deve ser, sem mais sabotar silenciosamente o processo de reconstrução da sua pele. Você não abriu mão de nada, apenas reorganizou a sequência dos eventos para trabalhar em harmonia com a sua biologia. Resumindo essa nova rotina matinal, a sequência se torna clara e lógica. Primeiro, a hidratação com água para despertar o sistema. Segundo, a nutrição com uma refeição rica em proteínas e gorduras para fornecer os blocos de construção. E terceiro, o prazer do café, desfrutado após uma pequena pausa. Ao adotar essa prática diariamente, você começará a notar mudanças. Não será da noite para o dia, pois o corpo precisa de tempo para se reconstruir, mas de forma consistente, dentro de 2 a 4 semanas, é muito provável que você comece a perceber uma diferença na textura e no viço da sua pele pela manhã. Aquela sensação de repuxamento pode diminuir, e as marcas do travesseiro podem começar a desaparecer mais rapidamente. Isso será o sinal visível de que a sua parede interna está sendo reforçada, de que a sua pele está mais hidratada e mais bem nutrida a partir do seu núcleo. Essa pequena mudança de hábito representa uma transformação muito maior. É a passagem de uma ação inconsciente, que sem querer contribuía para um problema, para uma ação consciente de apoio e cuidado. Você deixa de ser uma vítima de um processo que parecia inevitável e passa a ser uma participante ativa na promoção da sua própria vitalidade. Entender o mecanismo por trás do problema te devolve o controle. Não é sobre lutar contra o envelhecimento, mas sim sobre envelhecer com mais inteligência, sabedoria e gentileza com o seu próprio corpo. É reconhecer que ele mudou e que agora ele se beneficia de um cuidado mais atento e sintonizado. A sensação de frustração ao se olhar no espelho pode gradualmente ser substituída por uma sensação de orgulho e parceria, sabendo que você está fazendo o melhor por si mesma, com o conhecimento que tem hoje. E por favor, guarde esta verdade no seu coração. O seu corpo, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, possui uma capacidade extraordinária de responder a estímulos positivos. Ele nunca para de tentar se curar, se regenerar e se equilibrar.
A ideia de que já é tarde demais é um dos maiores mitos que nos contam sobre o envelhecimento. A sua pele, os seus órgãos, todo o seu sistema estão constantemente ouvindo os sinais que você envia através dos seus hábitos. Ao oferecer hidratação no momento certo e nutrientes de qualidade, você está enviando um sinal claro de reparo e de construção. E o seu corpo, com a sabedoria que acumulou ao longo de décadas, vai responder. Ele é grato por cada gesto de cuidado, e ele demonstra essa gratidão através de mais energia, mais bem-estar e, sim, uma pele que reflete melhor a vitalidade que você sente por dentro. Portanto, a mensagem final que eu quero deixar é de esperança e de poder. A solução para aquela pele que acorda cansada não estava em um pote de creme mais caro ou em um procedimento complexo, mas em um simples ajuste de sequência na sua rotina matinal. Pequenas mudanças, quando baseadas no entendimento de como o nosso corpo funciona, geram um impacto imenso e duradouro. Você não precisa de uma reforma completa, apenas de ajustes inteligentes. Ao compreender e aplicar esse conhecimento, você se apropria da sua jornada de envelhecimento, transformando-a em um processo de contínua descoberta e de cuidado aprofundado. Olhe para o seu corpo não como algo que está falhando, mas como um parceiro de vida que continua a se comunicar com você, pedindo apenas que você escute e responda com a sabedoria que você agora possui.